Edward Pentin, jornalista em inglês que cobre o Vaticano há mais de 15 anos, declara que o Vaticano está pior do que você sabe ou imagina. A situação atual tem seguramente colocado as almas em risco. Edward Pentin deu uma palestra sobre o que ele está vendo e ouvindo sobre o pontificado de Francisco durante a Catholic Identity Conference. Ele disse: as pessoas católicas comuns, e mesmo padres, não sabem nem acompanham o que ocorre na igreja. A mídia católica conhece alguns fatos, mas muitas vezes prefere não reportar, não quer lavar roupa suja em público, esperando que as coisas se resolvam por si mesmas. A igreja não está com problema apenas por conta de seus inimigos seculares, mas também por conta de seus próprios líderes. A situação atual tem seguramente colocado as almas das pessoas em risco. O sínodo da família foi manipulado de forma desonesta como nunca vista, e na direção de derrubar a ortodoxia católica. Apesar de o Papa Francisco dizer que chamou o sínodo para que ajudasse a pastoral da igreja a lidar com os fiéis, o sínodo foi na direção de destruir essa pastoral, ao emudecer e diminuir a doutrina da igreja sobre a família, trazendo muita confusão. Parte do documento do sínodo que aprovava vagamente os homossexuais foi liberado para a igreja, sem aprovação dos bispos, e ignorando o magistério do João Paulo II sobre a família. Pentin relata a disputa entre cardeais sobre a comunhão para recasados. O sínodo era um cavalo de Troia para a aprovação do homossexualismo, coabitação e outras práticas imorais. Papa Francisco desprezou a posição de 2/3 dos bispos, quebrando uma tradição, e manteve a proposta de Casper nos documentos do sínodo. Papa Francisco e Vaticano desprezam e reduzem os ensinamentos de João Paulo II sobre casamento e Eucaristia. Pentin diz que alguns membros do sínodo votaram pensando que apoiavam uma proposição que respeitava a doutrina do documento Familiaris Consortio de João Paulo II, e viram depois que foram enganados no voto. O escritor que estava por trás do documento, Amoris Laetitia, do Papa Francisco, e arcebispo argentino, Victor Fernandes, que a Congregação da Doutrina da Fé já conhecia, e tinha um arquivo contra ele, por suspeita de divulgar teses errôneas. As críticas da CDF ao documento, Amoris Laetitia, foram desprezadas pelo Papa Francisco. Se o Amoris Laetitia é inspirado pelo Espírito Santo, como dizem seus defensores, por que foi preciso tanta manipulação e métodos ditatoriais para aprová-lo? Porque o Papa Francisco é tão intransigente e não responde aos seus críticos, especialmente aos cardeais da dúbia. As pessoas na Cúria no momento vivem com medo. Se elas dizem algo considerado crítico ao Papa, alguns espiões levam a informação para o Papa, e elas são afastadas. As pessoas dentro da Cúria estão se acusando e se atacando. Pentin diz que nunca viu esse ambiente na Cúria, de monitoramento, de um reino de terror. O reino de monitoramento se espalha por todas as dioceses do mundo. Qualquer um, visto como ortodoxo, é perseguido. Papa Francisco destruiu o Instituto João Paulo II, que estuda família e casamento, sem qualquer consulta. Padres são esperados ensinar uma doutrina com contradições e fluídas. Um oficial do Vaticano disse a Pentin que se sentia tão triste e tão aterrorizado ao ponto de ficar doente de ver o Papa tentar destruir a Igreja e a fé católica. O Papa e seus defensores parecem defender uma Igreja menos católica. Há uma vontade de descentralizar o poder da Igreja. Padres frustrados perguntam a Pentin por que se tornar padres, se não podem mais se levantar em defesa da verdade. O Vaticano não parece preocupado com as almas, mas com problemas políticos terrenos. Um oficial do Vaticano disse que quando os meios mandam, os fins são intercambiáveis. Isso acontece com Amoris Laetitia, em que se permite o mal para supostamente obter o bem. Papa Francisco deve liberar mais poder para a tradução de textos litúrgicos para bispos, contra o conselho do cardeal Sará, encarregado da questão.
Papa Francisco por vezes coloca um cardeal mais alinhado com Bento XVI em uma elevada posição e um membro do clero mais alinhado com ele em uma posição mais baixa, mas o poder fica com o da posição mais baixa. O cardeal é desprezado. Há um desprezo pelo supernatural, pelo transcendente, dentro do Vaticano do Papa Francisco, e um foco em política, em coisas humanas. Uma exaltação do homem em detrimento de Deus. O Papa Francisco parece crer em uma evolução da religião, a verdade é mutante. O pontificado de Francisco é marcado pela confusão e contradição. O Papa exalta a colegialidade em sua fala, mas é ditatorial, e faz atos sem consultar ninguém, enquanto usa a mídia para defender suas posições. O Papa sempre exalta o diálogo, mas despreza e não responde aos próprios cardeais, que considera opositores ao que ele pensa. Papa Francisco sempre está pronto para conversar com os mais radicais, que são contra a Igreja. Se a fé católica não é mais clara em sua doutrina, como atrairia as pessoas para a fé? Papa demitiu sem nenhuma justificativa o cardeal Miller e alguns assessores dele. Enquanto isso, o Papa aponta cardeal heterodoxos, mesmo aqueles com problemas de esconder casos de pedofilia. O Papa Francisco não cansa de falar como despreza o ensino tradicional da fé católica. É dito que o Papa não ensina o Evangelho, mas política. O Papa Francisco parece acreditar que o que faz é para o bem da Igreja, não vê nenhuma maldade no que ele faz. Os casos homossexuais dentro do Vaticano parecem que nunca foram tantos como agora. O website da La Stampa tem se tornado o veículo de comunicação do Papa, junto com Antônio Spadaro, que lidera a publicação jesuíta. Esses meios de se comunicar do Papa regularmente recorrem a ataques pessoais para dissuadir os críticos do pontificado. E quando os fatos os desmentem, esses meios dizem simplesmente o que é fake news. Essas publicações mais radicalmente defendem o Papa. Cristo está se tornando um tabu no pontificado de Francisco. Não se pode usar o nome dele, mas fala-se em defesa da ONU e da mudança climática, como entes quase divinos. Papa Francisco se submete, e submete a fé ao mundo. Lembremos, no entanto, que Deus não abandona seus filhos, nem a sua Igreja. Confia.